Os resultados da Equatorial foram muito bons, apesar do lucro líquido ter desabado quase 50%. Você está no canal Aportando Conhecimento e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A Equatorial é uma empresa do setor de energia elétrica que tem um potencial gigantesco, mas no seu último resultado trimestral, o lucro desabou 50%. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a Equatorial, a gente vai explicar porque ela é uma empresa tão interessante e aí a gente vai falar também sobre por que o lucro desabou 50% e quais são as implicações disso para o investidor. Então, começando falando um pouquinho sobre a Equatorial e como que a empresa ganha dinheiro, basicamente ela tem uma estratégia de comprar distribuidoras de energia que são ineficientes. Basicamente, uma distribuidora de energia é aquela empresa que manda para você todo mês uma conta de energia elétrica na sua casa, que é o tanto de energia que você gastou ao longo do mês. Aquela empresa é uma distribuidora de energia elétrica. E algumas dessas empresas são extremamente mal administradas e acabam dando grandes prejuízos ou até mesmo lucros muito pequenos. A estratégia da Equatorial é comprar essas empresas e como elas não são boas empresas, são empresas que estão sendo muito mal geridas, ela consegue pagar extremamente barato por essas empresas e aí ela consegue fazer uma completa reestruturação e fazer essa empresa se tornar lucrativa novamente depois de alguns anos. E essa é a principal forma da Equatorial ganhar dinheiro. Mas também a Equatorial está sempre procurando novos investimentos que sejam oportunos para a empresa. Quando ela observa que existe a possibilidade de fazer novos investimentos em um outro segmento do setor elétrico, que não necessariamente seja distribuição, ela costuma fazer. Como são, por exemplo, as torres de transmissão de energia elétrica, ela tem também várias partes de geração de energia elétrica, e mais recentemente ela entrou até mesmo no setor de saneamento básico. E toda essa estratégia da Equatorial vem dando muito certo. Desde 2006, quando ela entra na Bolsa de Valores, as suas ações já multiplicaram mais de 21 vezes, o que mostra que ela está conseguindo agregar muito valor ao investidor. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Equatorial, tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre o plano de negócios dela, mas esse vídeo aqui vai ser especificamente para falar sobre o último resultado da empresa. Mas eu aconselho você a continuar assistindo esse vídeo daqui e lá no final eu te lembro de assistir esse outro vídeo mais completo sobre a Equatorial, tudo bem? E agora a gente vai falar sobre os resultados da empresa do segundo trimestre de 2022, mas se você for novo aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Mas agora analisando o resultado do segundo trimestre de 2022 e comparando esse resultado com o segundo trimestre de 2021, a gente vê que o lucro líquido caiu mais do que 50%, mas o lucro líquido ajustado caiu por volta de 18%. Aí você pode estar pensando, tá bom, mas o lucro líquido ajustado ele é ajustado em relação ao que exatamente? O lucro líquido ajustado ele é ajustado em relação a efeitos não recorrentes, a efeitos que aconteceram com a empresa, que afetaram o seu resultado, mas muito provavelmente não vão voltar a acontecer nos próximos anos e nos próximos resultados. Porque são efeitos não recorrentes, que acontecem só de vez em quando. Isso afeta bastante os resultados das empresas e por isso que a maioria delas divulga o lucro líquido e também o lucro líquido ajustado, desconsiderando esses efeitos não recorrentes. Mas quando a gente olha o EBITDA ajustado, a gente vê que ele subiu mais de 50%. E vale aqui só destacar que o EBITDA ele é um número mais próximo de que quanto que a operação da empresa realmente está gerando de dinheiro. Então com isso a gente chega já em algumas conclusões importantes. A Equatorial ela sofreu muito com efeitos não recorrentes que prejudicaram um pouco seus resultados. E você pode chegar nessa conclusão vendo a diferença muito grande entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado. Uma outra conclusão que a gente chega é que o EBITDA, que mede o quanto de dinheiro a empresa está gerando através das suas próprias operações, subiu bastante, o que é um ponto muito positivo. Ele subiu mais de 50% quando você compara o EBITDA ajustado. E nesse último resultado, a receita da empresa foi muito maior do que nos outros resultados, isso em decorrência de algumas revisões tarifárias do segmento de distribuição e também na entrada de operações de alguns projetos do setor de geração e de transmissão de energia elétrica. Então, conforme a gente pode ver aqui no EBITDA, a gente vê que ele tem um grande incremento da parte de distribuição e alguns incrementos consideráveis da parte de transmissão e de energia renováveis, que seria a parte de geração de energia renovável que a Equatorial tem participação. Mas se a empresa está gerando mais dinheiro, ou seja, se o EBITDA da empresa está maior, por que o lucro líquido caiu? Bem, isso é uma coisa a ser muito analisada. Então, na verdade, o lucro líquido caiu por conta dessas coisas aqui que eu estou circulando em vermelho e mais especificamente por causa do resultado financeiro da empresa, que aumentou de 539 milhões para 1.462 milhões de reais. Basicamente, ele quase triplicou o resultado financeiro e, obviamente, esse resultado financeiro é uma despesa que a empresa tem, por isso que está entre parênteses. Então, na verdade, essa despesa aumentou muito e que impactou muito o resultado da empresa.
Então, como a gente pode ver, o resultado financeiro quase que triplicou de valor e ele foi o principal responsável por fazer despencar os lucros da empresa. Tá bom, mas como assim? O que é esse resultado financeiro? Basicamente, essa parte de resultado financeiro é onde a empresa computa o pagamento sobre juros sobre a dívida que a empresa tem. Ou seja, quando a Equatorial ela compra aquelas distribuidoras deficitárias que não funcionam direito, a dívida acaba vindo junto. E para você ter noção de como ela consegue comprar barato essas empresas, já houve casos que ela comprou a distribuidora por apenas R$1. E obviamente ela pagou tão barato assim porque a dívida veio junto. Mais recentemente, ela comprou uma outra distribuidora por R$100 mil, que é um valor extremamente baixo, perto do valor que essa distribuidora valia, mas obviamente ela pagou tão barato assim porque a dívida dessa distribuidora veio junto para ela. E isso aumentou um pouco a dívida da empresa. Isso, obviamente, junto com os investimentos que a empresa vem fazendo em transmissão, geração e em saneamento também, que também aumentaram a dívida líquida da empresa. Então, quando você para avaliar, a dívida líquida sobre EBITDA da empresa está em patamares de 3,4 vezes, o que é um patamar relativamente elevado, mas não necessariamente um problema. E a gente consegue reparar que a dívida subiu muito no começo do ano de 2022 devido aos investimentos que a empresa vem fazendo. Mas essa dívida alta não é um problema, ela é uma dívida de longo prazo e a empresa tem atualmente caixa para pagar todas as suas obrigações de curto prazo sem problema nenhum. E boa parte dessa dívida que a empresa tem, ela está indexada tanto ao IPCA, que é um índice que mede a inflação, quanto ao CDI. E esses dois valores são extremamente altos ultimamente. Então, como a gente pode ver, o prazo médio de pagamento dessa dívida é de 5,5 anos e o custo médio da dívida, ou seja, quanto que ela pagou de juros em cima dessa dívida, é de 11,77% ao ano, que é um valor muito alto e que não deve permanecer nesse valor tão alto assim ao longo do tempo. Então, só concluindo tudo que eu falei ao longo desse vídeo, a dívida da Equatorial é extremamente elevada, mas extremamente controlada também. Ela vem apresentando resultados extremamente sólidos. A alta da inflação e também o alto CDI do momento estão gerando um custo de dívida muito grande para a empresa, muito maior do que o normal. E isso não deve continuar assim por muito tempo. Quando a inflação, que atualmente está entre 10% e 11% ao ano, voltar para próximo da sua média histórica, que é por volta de 4% ao ano, o CDI também deve cair acompanhando a inflação e cair dos seus atuais quase 14% para algo próximo a 9%. E quando houver essa queda de inflação e de juros, os resultados da Equatorial vão subir muito, ela vai dar muito mais lucro por conta dela não ter que pagar mais tantos juros sobre a sua dívida. Isso vai fazer com que ela tenha um resultado muito interessante a partir desse momento. E a inflação e o CDI devem começar a cair por volta de 1 a 2 anos, o que mostra que o investimento de Equatorial, obviamente, é um investimento para longo prazo. E eu vou estar sugerindo para vocês um vídeo um pouco mais completo sobre a Equatorial e também um vídeo sobre a NBR3, Energias do Brasil, que é uma outra empresa do setor elétrico muito interessante. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, muito obrigado a todos e até mais.